Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho, e temos o site que é o saudecomocaminho.com.br. Ontem eu comecei uma série sobre as dimensões onde nós vivemos. Veja o vídeo para entender que estamos vivendo ao mesmo tempo dentro de várias dimensões e se relacionando com os estímulos que existem em cada uma dessas dimensões. Hoje eu vou abordar mais aprofundadamente essa dimensão física, que é essa que a gente pode ver o mundo concreto, que a gente pode sentir o cheiro, né, de aromas, que a gente pode sentir o toque na nossa pele, a gente sente frio, a gente sente calor, tudo isso está dentro da dimensão física. E cada uma dessas dimensões tem o seu modo peculiar de funcionamento, que é preciso conhecer para a gente adaptar a nossa maneira de relacionar-se com a dimensão. Então, eu preciso entender como é que acontece, como são as reações químicas aqui na matéria. Quando eu como alguma coisa, por que eu me sinto mais, às vezes, empachada ou mais facilmente eu faço a digestão. Porque dependendo da pessoa, do modo da pessoa ser, o que faz bem a uma pessoa em termos de alimentação, faz mal a outra. Por isso não existe uma receita que é boa para todo mundo. Para uma pessoa, a aveia pode ser super bom, para outra como eu, a aveia crua faz mal. Eu não sabia, eu não entendia. Porque eu comia aveia, ou mesmo uma barrinha daquela, e eu ficava, sabe, um tempão sentindo um peso no estômago. Não havia digestão. Quando eu fiz o curso de terapia ayurvédica, que eu entendi dessa relação dos alimentos com a química de digestão, né, do meu estômago, eu pude descobrir que a aveia crua não me fazia bem, que para que eu pudesse comer aveia, eu tinha que cozinhar ela. Então eu posso comer aveia em papa, num bolo, já processada, né, ela já recebeu o fogo necessário para ser mais facilmente digerido por mim. Porque se não tiver isso, fica ácido no meu estômago. Isso é um exemplo como um determinado alimento pode produzir algo bom para uma pessoa e ruim para outra. Né? Para outra pessoa diferente de mim, a aveia pode fazer bem crua. Na Ayurvédica, nós temos a divisão do tipo de pessoa, né? Quem nunca ouviu falar, hoje tem muitos vídeos, inclusive aqui no canal Saúde como Caminho, nós temos um vídeo que fala dos doshas, que são nada mais é que tipos diferentes de pessoas onde predominam determinados elementos e tem mais elementos e menos outros. Então, uma pessoa como eu, que é uma pessoa do tipo Pitta, tem mais fogo e água. Se você for vata, vai predominar na sua constituição ar e éter, que tem a ver com o meio ambiente, com tudo que existe. Se a gente quiser viver bem, a gente vai ter que entender a interação desse elemento externo com o nosso elemento, com o nosso corpo físico. Então, até para você ter um corpo físico saudável, você vai precisar aprender como alimentar esse corpo, como ele deve ser movimentado, que tipo de exercício faz bem e ao quê. Por que você deve fortalecer a sua coluna, a sua musculatura, para você se locomover bem? À medida que você vai entendendo como acontece o funcionamento desse corpo e como elementos externos podem facilitar, você vai viver melhor. Você vai ter um corpo físico mais saudável. Eu vou falar, claro, de forma didática, como cuidar de cada uma dessas nossas dimensões. Mas no fim da série eu vou falar como essas dimensões elas interagem e como uma dimensão ela vai influenciar positivamente ou negativamente a outra dimensão. Então, como por exemplo, uma tristeza pode gerar um acúmulo de água, inclusive nos seus pulmões, reduzindo a capacidade respiratória. Aí você me pergunta, como assim? Tristeza gera água? Gera. Porque cada emoção ela vai gerar reações químicas em nosso corpo físico e altera o nosso funcionamento. Por isso que quando a gente está
enfrentando síndrome de pânico, crise de ansiedade ou depressão, todo o nosso sistema fisiológico ele fica alterado. Você vai ter dificuldade de dormir, muitas vezes você não vai ter apetite, né? A sua boca vai ficar seca. Então, qualquer emoção altera a fisiologia, o funcionamento do nosso corpo físico. E o corpo físico, por sua vez, pode alterar as nossas emoções. Como? Por exemplo, você é uma pessoa que gosta da natureza, como eu, gosta de caminhar na natureza. E aí você quebra o seu pé ou sua perna e você fica paralisada por algum tempo, 1 mês, 2 meses, até colar o osso, depois você vai ter que passar por um processo de reabilitação até voltar a andar. Esse tempo que você parou, essa impossibilidade gera uma tristeza. Por quê? Porque você está deixando de fazer o que você gosta de fazer. E toda vez que nós somos impedidos de estar nos lugares, estar com as pessoas, estar nas atividades que nos faz bem, nós ficamos tristes. Ou podemos ter raiva, como uma criança, né? Se a gente ainda tiver uma criança muito presente na nossa forma de viver, a criança pode ficar chateada, aborrecida e atrapalhar, inclusive, a recuperação da sua perna quebrada. Então, veja, uma dimensão interferindo, a dimensão emocional interferindo na física e a física, por sua vez, interferindo na emocional. Por isso que a gente precisa se cuidar de cada uma dessas nossas dimensões. Para que, cuidando delas, nós possamos ter uma vida saudável, uma vida alegre, uma vida feliz, explorando e aprendendo o bom da vida a partir de tudo que Deus nos ofereceu. Da nossa capacidade de sentir aromas, da nossa pele, da sensibilidade da nossa pele, de sentir prazer com o toque, né? De um bom exercício físico, quando você sente que seu corpo está vivo, que tem energia, né? Que você produz energia através dos exercícios físicos, ou aproveitando um bom dia de descanso, restabelecendo a energia que você gastou ao enfrentar determinada situação. Então, cada uma das dimensões, ele tem uma maneira de você alimentar. Vai requerer de você sabedoria suficiente para viver de acordo com as leis que estão aí inseridas para a manutenção dessa dimensão. Então, a lei da ação e reação. É importante você entender que a toda ação existe uma reação. Em qual dimensão isso é líquido e certo? Isso aí é uma lei, inclusive, newtoniana, que nós estamos falando do físico, do material. Então, a toda a ação existe uma reação. E a gente vai precisar lidar com as consequências das nossas atitudes no plano físico. Se a gente for olhar essa lei no plano emocional, isso já vai ser um pouco diferente. E a gente vai precisar entender por quê. Não necessariamente a cada emoção vai ter uma reação a essa emoção. Ou a cada sentimento vai haver uma reação a esse sentimento. Por quê? Porque existe uma outra frequência, essa dimensão emocional, ela está dentro de uma outra frequência mais sutil que a física e, claro, vai ter mais plasticidade. Você vai ter maior capacidade de mudar a sua emoção do que mudar o seu corpo físico, não é verdade? Porque quanto mais densa a energia, quanto mais materializada a frequência, né? As frequências mais densas, elas demoram mais tempo para ser transformadas. As frequências mais sutis, elas são mais fáceis da gente transformar no menor tempo. Tudo depende da sua dedicação. Eu repito aqui no canal muitas vezes que nós podemos criar a realidade que a gente quiser. Mas para criar essa realidade, eu preciso conhecer. Como é essa realidade? Como é que funciona o mundo? Como é que eu posso interagir nesse mundo para criar o mundo que eu desejo para mim? Né? Então, tudo isso é uma questão de dedicação, de estudo, que quem está aqui no canal já ouviu várias vezes, eu já dei várias orientações, vou continuar oferecendo essas explicações e esses esclarecimentos para que vocês possam ir ganhando poder pessoal sobre a própria vida e criando o mundo pessoal que vocês querem e, claro, melhorando o mundo para todo mundo. Porque toda vez, como disse Gandhi, que o único ser humano melhora,
todos os outros melhoram. Todo mundo, o mundo melhora. Quando uma pessoa se torna mais generosa, ela é mais generosa consigo e mais generosa com tudo ao seu redor, com os seus semelhantes, com os animais, com a natureza. Então, vamos melhorar juntos e juntas aqui no canal. Contem comigo, eu estou aqui para contribuir, ok? Então, fiquem com Deus. Até mais tarde. Se não se inscreveu no canal, se você está aqui e não se inscreveu, aqui embaixo é fácil se inscrever, só é clicar aqui em inscrever-se, acionar esse sininho para ser avisado ou avisado quando a gente coloca o vídeo, que é diariamente. E se você puder deixar seu like e fazer seu comentário, eu agradeço demais. Fiquem com Deus, até mais tarde, até amanhã.